para vocês, ainda na madrugada, ainda sem câmara Gel, mas ainda com gato também. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho aí, continuando a série Filtragem, um videozinho extra que eu resolvi fazer para explicar algumas coisas antes do episódio 2 dos testes das mídias, que eu acho que é interessante explicar essa questão dos aceleradores de biologia, que ainda existe muita coisa aí dita sobre eles, muita gente que não entende porque tem dois tipos e muita gente que ainda faz a coisa errada no uso deles. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, explicar um pouquinho aí da função do acelerador de biologia, né? Como que ele funciona. Vou lá um pouquinho para aparecer, né? É de vital importância para um aquário você usar o acelerador? Não necessariamente. Tá? Se você montar um aquário, colocou água, colocar para ciclar, a tendência é, com o tempo, as bactérias colonizarem o seu filtro. O que faz o acelerador? Exatamente o que o nome diz, ele acelera o processo. Então algo que levaria aí quase 2 meses para terminar, com um acelerador você vai conseguir em 2 semanas. Então ele vai encurtar bastante o tempo de ciclagem do teu aquário e vai permitir que entrem peixes nesse aquário muito antes do que se você não tivesse usado. Mitos aí que existem, né, sobre os aceleradores. Isso é uma coisa que eu também não entendia. Se a bactéria morre quando a gente, por algum motivo, interrompe a circulação de água, elas morrem por falta de oxigênio, como é que eu consigo ter bactéria viva dentro desse negócio aqui fechado, sem oxigênio, né? E aí, lendo aí alguns artigos científicos, eu acabei descobrindo coisas bem interessantes que explicam como que isso é possível. Bom, bactérias são seres que estão aqui na Terra há centenas de milhões, talvez bilhões de anos, né? Então, depois de tanto tempo, elas acabaram aprendendo alguns truques aí para sobreviver em épocas de escassez. Então, por exemplo, algumas bactérias se mantêm se você conseguir colocar gás sulfídrico no meio delas. Então, por exemplo, Special Blend. Special Blend, as bactérias são mantidas em gás sulfídrico aí dentro, por isso tem aquele cheiro bem desagradável quando você abre, e isso mantém elas vivas. As bactérias nitrificantes, né, Nitrosoma, Nitrobacter, se você manter a bactéria com ausência de oxigênio e um meio com algum nitrito, elas conseguem se manter em um estado de dormência durante muito tempo, né, muitos meses. E é o que acontece no Night Out, por exemplo, ou no Nitrivec. Você tem uma atmosfera aqui dentro fechado sem oxigênio e com um meio apropriado. Então você consegue mantê-las vivas por longos períodos de tempo, coisa que a gente não consegue fazer aí em aquário, não dá para você reproduzir a mesma situação que você tem dentro aqui do frasco. Por isso que quando você abre um desses frascos e não usa tudo, você tem que guardar na geladeira, que é a outra forma de você reduzir a atividade bacteriana. Baixando a temperatura dela, ela também vai se manter viva durante bastante tempo, né? Muito mais tempo do que em temperatura alta e ausência de oxigênio. Bom, vocês viram que eu falei vários produtos aí, né? O nome de vários produtos, e realmente existem vários produtos que fazem a mesma coisa e produtos da mesma marca que fazem coisas diferentes. Então, por exemplo, da Cera existe o Biostart e o Nitrivec. Eles fazem coisas diferentes. E da linha Microbe-Lift existe o Special Blend e o Night Out, que fazem a mesma coisa que o Cera Biostart e que o Cera Nitrivec. O que eles fazem? Como que funciona? Vou explicar um pouquinho da dinâmica do aquário para vocês, né? A sujeira do aquário, resto de comida, ração mal digerida, né, por má qualidade da proteína, fezes dos peixes, tudo que tem proteína vira amônia. Quem que faz essa mudança? Bactérias que estão no nosso filtro. Então essa bactéria come a amônia, a sujeira, e quebra isso e expele a amônia. A amônia é tóxica. Legal, né? Ou melhor, não é legal não. Tudo bem, existem bactérias, né, que vão comer essa amônia e vão liberar nitrito no lugar dela.
que é menos tóxico, mas é tóxico, então também não é legal. Tudo bem, existem outras bactérias que vão pegar esse nitrito e vão quebrar em nitrato. E aí o nitrato é menos tóxico, é mais fácil você estar lidando com ele. O que esses produtos fazem? Eles têm dois tipos diferentes de bactérias. Então, por exemplo, vou falar aqui do Special Blend e do Night Out, né? São os dois que eu tenho aqui. O meu CeraVe Start acabou. Então, por exemplo, vou montar o aquário. O que eu vou colocar primeiro no aquário? Special Blend. Special Blend é a primeira coisa que tem que ir. Por quê? Ele tem bactérias que vão consumir a matéria orgânica que tem no aquário e vão transformá-la em amônia. Além de fazer isso, eles vão fazer uma coisa muito importante. Eles vão iniciar a formação do biofilme. O que é biofilme, né? Eu tenho um videozinho que eu vou mostrar para vocês o que é o biofilme. Então, esse trequinho nojento aí, gosmento, é o biofilme. Basicamente, pessoal, é uma substância que a bactéria produz para fixá-la em algum substrato. Então, legal, né? A bactériazinha, você colocar na água, ela está lá feliz nadando na água. Só que não é legal para ela, não é o ambiente adequado para ela em ficar em suspensão na água. Então, o que acontece? Ela se fixa em algum lugar, normalmente a nossa cerâmica do filtro. Quando ela se fixa ali, ela libera essa substância, esse muco, que adere na parede e mantém ela presa ali. Se já existe a substânciazinha nojenta ali, o que vai acontecer com a próxima bactériazinha? Oba, aqui já tem, e vai grudar junto. E aí essas bactérias vão se atraindo e vão formando aquela gosminha que é o biofilme. Legal. Essas bactérias, né, as iniciais, elas são muito mais agressivas e resistentes. Por isso que elas têm que vir primeiro para colonizar o aquário. E aí você coloca alguma coisinha de matéria orgânica, você vai estar estimulando o teu filtro a estar funcionando legal. Beleza, depois você vai colocar o Night Out. Night Out basicamente é nitrosoma e nitrobacter. São bactérias que vão quebrar amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Você colocou, vai ser a mesma coisa, ela vai estar lá em suspensão na água, feliz lá, só que aí ela vai passar pela nossa cerâmica. E aí ela vai perceber que existe uma meleca ali chamada biofilme, pronta, que já tem um monte de bactérias que produzem exatamente aquilo que ela come. Então, qual que é o melhor lugar para ela se fixar? Naquele biofilme que já existe. Então, ela vai lá e vai se aderir ali. E vai começar a consumir a amônia e transformar em nitrito. Aí passa a bactériazinha lá. Opa, peraí, eu como nitrito. Tem uma melequinha aqui que já tem a bactéria fazendo aquilo que eu como. Poxa, perfeito. Ela vai e vai grudar também. Então, o biofilme, pessoal, é uma comunidade de bactérias. Existe uma quantidade gigantesca de bactérias que vivem nesse nosso biofilme. Então, basicamente, o que os aceleradores fazem é isso. Por isso é que tem dois tipos diferentes. Eles precisam de condições diferentes para serem mantidos. Não dá para juntar os dois e ter a mesma eficiência. Entendeu? Por isso que eles são fabricados separados. E por isso que eles são importantes. Porque, de um lado, você vai ter a bactéria que vai iniciar o biofilme, vai comer a matéria orgânica e vai produzir condições mais favoráveis para as outras bactérias chegarem no aquário e se instalarem e formarem aí um filtro, né, uma filtragem mais parruda, mais eficiente. É importante, de tempos em tempos, você fazer repique disso daqui. Por quê? No biofilme existe uma comunidade de bactérias e elas competem entre si. E muitas vezes, algumas, né, não são tão eficientes na reprodução quanto outras. E você começa a perder diversidade de bactérias. E isso não é interessante. Quanto mais variado for a comunidade de bactérias que você tiver no biofilme, melhor vai ser a sua filtragem.
Então, pessoal, sempre legal você, a cada TPA, tá colocando um pouquinho aí de Special Blend, Night Out, para dar um up na tua filtragem, para estar recolonizando o teu biofilme ali e colocando uma diversidade a mais de bactérias ali. Isso vai melhorar muito a tua filtragem, vai evitar problemas aí de amônia, de nitrito, e é aquilo, né? Nós criamos bactérias, os peixes são consequência. Semana que vem eu acredito que eu lance o segundo vídeo aí do teste das mídias, né? Espero pelo menos que consiga fazer isso. Até lá, pessoal. Acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal caso ainda não tenham feito. E qualquer coisa, estamos lá no grupo Peixe Grande Aquarismo. Beleza? Valeu!